Essa aula é a continuação também da aula anterior, onde eu estou explicando um notebook aqui com código para implementar uma rede neural. Então a gente já fez todas as funções básicas aí, desde lá o cálculo da função de ativação, do sigmoide, com o feed forward, passo para frente, passo para trás, com a backpropagation, uma função para treinamento de um modelo e uma função para predição. Então agora, para concluir essa etapa, vamos ver como juntar tudo isso aí para avaliar o modelo. Ou seja, eu quero fazer os seguintes passos. Eu quero usar os dados de treinamento aí para gerar um modelo de aprendizagem, ou seja, aprender os valores de W e B. Depois, eu quero calcular qual foi a acurácia desse modelo de treino, ou seja, quanto que o treino está acertando realmente ali dos meus dados de treino. Depois, eu quero obter a predição a partir dos dados de teste. Então, eu tenho um conjunto separado de teste, eu quero usar os parâmetros aprendidos para, então, predizer os resultados aí de um conjunto de teste, que eu vou também avaliar a acurácia. Então, normalmente na prática, essa acurácia do conjunto de teste é menor do que a de treino. E o de treino ele usou ali os próprios dados para ajustar o modelo. De teste é um conjunto diferente. Bom, nesse exemplo não vai acontecer isso, mas na maioria dos exemplos isso é verdade. Bom, então o código aqui para avaliar esse modelo é o seguinte. Então, primeiro vamos fazer o treinamento. Então, para fazer o treinamento, eu vou chamar a função de treino, que a gente já viu lá, né? Passar então os dados de treino aí de entrada, que é o meu, que está nessa variável trainSetX. Depois a resposta, né, que está no Y. O número de épocas, nesse caso estou colocando 1000. A taxa de aprendizagem. E vou mandar aqui também imprimir o custo, que é para a gente ver esse resultado. Então essa função de treino retorna os parâmetros no dicionário, parâmetros e o custo. Então, aqui eu estou pegando o WB desses parâmetros. Então, eu tenho o vetor de pesos já treinado aqui, já ajustado aos dados de treino. Aí, então, eu vou fazer a predição. Então, a gente vai chamar aquela função predict, que também a gente viu como implementar aí na aula passada. Passando, então, os vetores W e B aprendidos e o conjunto de treino. Então, eu quero verificar aqui a predição dos dados de treino no próprio conjunto que for treinado. Eu quero calcular a predição aqui, calcular a acurácia desse treinamento. Então, essa função predict retorna os valores preditos aqui na função ypred. E aqui, então, estou só imprimindo os valores que ele prediz, os valores corretos que estão no Y. E para calcular a acurácia é uma métrica que mede a taxa de acertos. Simplesmente o percentual de acerto. Então, esse cálculo pode ser feito assim. Eu pego, como uma operação binária, eu pego os valores preditos, o ypred, e subtraio dos valores corretos, que é o meu trainSet lá. Então aqui se o predito é igual ao gabarito, então esse valor dá 0, né? Então ele não soma nenhum erro aqui. Então esse pedacinho está calculando o erro. Se um deles for diferente, ele soma 1 aqui. Então faço isso para cada instância, pego o valor absoluto, né, para não dar valor negativo aqui, que me interessa só se ele acertou ou se ele errou, e calculo a média desses erros. E multiplico isso por 100. Então, eu tenho, em termos de percentual, a taxa de erro. Fazendo 100 menos esse valor, eu tenho a taxa de acerto. Então, essa é a minha acurácia. Então, aqui eu obtenho a acurácia do treino. Faço a mesma coisa com o teste. Então, com os dados de teste, eu vou chamar o predict, passando aqui os dados de teste, calcular o ypred, que é qual foi a predição real dele para esse conjunto de teste. Como eu tenho a resposta, eu também posso calcular aqui a acurácia da mesma forma aqui usando o conjunto Y. Então, se a gente rodar isso aqui, a gente vai ver o seguinte, ele vai mostrar aqui
o custo a cada 100 iterações. Então, observe que o custo aqui, ó, ele vai diminuindo. Significa que a função está caminhando aí em direção ao mínimo. Ao mínimo da função de custo. Então, aqui eu fiz 1000 iterações. E a gente pode ver que a acurácia dele é 100%. Se a gente comparar os valores predito e real aqui, vai ver que eles são iguais no conjunto de treino. E a mesma coisa acontece no conjunto de teste. Como é um exemplo muito simples, ele está acertando tudo aqui. Na verdade, se você mudar essa época aqui para 1, você vai ver que ele já vai acertar 100%. Então, é um exemplo hipotético aqui, só para a gente entender como que implementa esse código. Mas, na próxima aula, eu vou mostrar um exemplo real aí, com dados reais. Aí vocês vão ver que a taxa de acertos aí é bem menor. Ok? Então, essa aqui, com esse exemplo aqui, com esse código, a gente termina, então, esse exemplo de implementação de uma rede neural com um neurônio. Então, basicamente, é uma rede bem simples. Agora, sim, a pergunta que fica é, eu consigo generalizar esse código para fazer uma rede multilayer perceptron? Ou seja, uma rede assim, onde eu tenho aqui várias camadas e vários neurônios em cada camada. Bom, eu não vou mostrar esse código aqui, mas eu vou mostrar a ideia de como que a gente pode generalizar isso aí. A ideia é bem simples. Assim, se eu já tenho toda a implementação ali para um neurônio, todos os passos para calcular aqui os dados de um neurônio, basta eu multiplicar isso aí para vários neurônios, replicar, né, o mesmo cálculo para vários neurônios. E no caso de várias camadas, eu tenho que então pegar o resultado da primeira camada e usar como entrada para a segunda camada. Então eu faço o cálculo, aí tem que ser um cálculo realmente sequencial. Calcula os dados da primeira camada, eu posso calcular em paralelo, né, paralelizar aqui, e o resultado a segunda camada tem que ficar esperando o resultado para poder fazer o cálculo aqui. A segunda camada, porque a entrada dela é o resultado da primeira camada, e assim por diante até chegar na última camada. Bom, o que eu preciso fazer em termos de código é criar algumas variáveis para armazenar esses valores agora para cada camada, né? E passando isso para frente. Mas eu vou mostrar uma ideia aqui para vocês verem que é bem simples. Vamos supor esse exemplo aqui, essa rede de 3 camadas. Então, para armazenar as entradas, nesse exemplo aqui eu tenho 5 atributos, né? Então, eu preciso de uma matriz 5 por m, onde m é o número de instâncias. Ou seja, o número de instâncias que eu vou usar aqui para passar pela rede, para treinar ou para predizer. Então, armazeno essa matriz 5 por m. Agora, na primeira camada oculta aqui, eu tenho que armazenar os pesos. Vamos chamar ele de W1, peso W da camada 1, e de B1, os bias da camada 1. Então, esse W1 é também uma matriz. Nesse caso, 5 por 3. Por que 5 por 3? Eu tenho 5 valores de entradas, cada neurônio vai ter um peso aqui. Então, para cada neurônio, eu tenho 5 entradas e 3 neurônios, então cada coluna aqui dessa matriz armazenaria os pesos para cada um desses neurônios. Então, é uma matriz 5 por 3. Só para ver que esse cálculo é compatível, né? Quando eu faço essa matriz transposta, ela passa a ser uma matriz 3 por 1. Agora, já o bias, o B1, é um valor para cada neurônio. Então, eu posso armazenar isso na matriz 3 por 1. Então, assim, quando eu multiplicar esses pesos, né? Fizer aquela operação W1 transposto vezes X, essa operação aqui, eu simplesmente uso aquelas funções lá do NumPy, né? Passando W1 transposto vezes T na função dot. Então, continua o mesmo cálculo independente aqui do tamanho dessa matriz. Isso é facilmente generalizado. E aí, então, eu armazeno, calculo e armazeno os pesos da primeira camada. Da mesma forma, para a segunda camada, eu crio aqui um vetor W2 e um B2. Agora, como na segunda camada é diferente, observe que eu tenho aqui, as entradas para a segunda camada são as saídas da primeira. Então, eu vou ter 3 entradas aqui. E como eu tenho 4 neurônios aqui, então esse W1 seria uma matriz 3 por 4.
que transposta viraria 4 por 3. E já o bias, que é 1 para cada neurônio, eu tenho 4 neurônios, então era 4 por 1. Então faço a multiplicação, também eu tenho os valores aqui para a segunda camada. Similarmente, a terceira camada, que só tem um neurônio, a terceira que só tem um neurônio, que é o neurônio de saída. Esse W3, então, é um formato 4 por 1, porque ele recebe 4 entradas aqui, né, que vem da camada anterior, e só tem um neurônio, então 4 por 1. E o B3 é só 1 por 1, um valor único ali. Bom, a implementação do feed forward, que é a passagem para frente, ela tem que ser feita por camada. Então, nesse caso, eu faço simplesmente aquela multiplicação das matrizes e eu obtenho o resultado aqui da saída da primeira camada e uso esse resultado como entrada para a segunda camada. Então, vamos separar isso assim. O meu Z1, que seria a saída da primeira camada, pode ser calculada como sendo assim, o W1 vezes T, W1 transposto vezes X, usando a função DOT, somando com os valores do B1, então operações matriciais, que você consegue fazer direto aqui no NumPy. Depois eu aplico esse valor à função sigmoide, que a gente já viu a implementação também. Aí eu tenho o meu Z1, a saída da primeira camada. Aí eu repito essa mesma operação na segunda camada, só que agora a entrada da segunda camada é o Z1 ao invés de X. Ou seja, o resultado aqui, o resultado aqui de cada neurônio é que é uma entrada para a segunda camada. Então eu uso aqui o Z1, eu fiz o feed forward aqui, uso o resultado dele para calcular o Z2. Então, o feed forward aqui, passando pela segunda camada, eu tenho o Z2. Aí a mesma coisa, eu uso o Z2 para a terceira camada, usando agora o W3 e o B3, e aí eu tenho a saída final. Então, uma passagem completa aqui é replicar esse mesmo cálculo para cada camada. Da mesma forma, o backpropagation também usa o mesmo raciocínio. Eu faço passo para trás e calculando essas derivadas para cada camada. Então, passo para trás, eu calculo aqui a derivada da camada 3, depois da camada 2, depois da camada 1, e vou chegar então no final com um vetor, um gradiente para cada um desses pesos, né? O dW1, dW2, dW3, o dB1, dB2, dB3. Usando o mesmo raciocínio que a gente já viu lá em cima, só multiplicando isso aí pelo número de camadas. Então, assim, essa é a ideia para implementar isso aí, para generalizar esse código que a gente viu aqui. Então, é bem simples, só vou gastar um pouco mais de variáveis para armazenar essas várias camadas aqui, e os vários neurônios. Bom, eu não vou detalhar mais isso, só quero deixar aqui a ideia de como implementar uma rede neural. Isso é importante, porque você entende melhor o que está por trás da implementação de uma rede neural. Isso te ajuda, te abre raciocínio aí para você usar isso da melhor forma nas suas aplicações aí. Então, é importante entender esse código. Então, o notebook vai estar disponível, é importante que vocês rodem aí, passem de novo aí passo a passo, e qualquer dúvida retornem na aula, né? Para vocês entenderem essa implementação. Mas eu não vou mais mostrar um código com essa implementação genérica aqui, porque eu quero deixar simplesmente essa ideia básica e mostrar que é fácil generalizar. Mas a gente não vai entrar em detalhes mais disso, porque essas implementações já estão prontas aí em algumas APIs. Então, nas próximas aulas, a gente vai passar a usar a API chamada Keras, que já tem todas essas funções implementadas. Então, a gente vai simplesmente aprender a usar, que para uma aplicação é simples usar. Para a maioria dos casos, você não vai precisar alterar esses dados básicos aí. Mas se você precisar, está aqui o exemplo que mostra como que você pode fazer sua própria implementação. Ok? Então, a partir das próximas aulas, a gente vai usar a API Keras para tratar mais exemplos de aplicação aí das redes neurais. Ok? Então, por enquanto é assim. Até mais.